Chega aí. Vamos falar sobre digitalização. Você pode até achar que isso continua sendo um movimento galopante da humanidade, pegar uma coisa que estava no espaço físico e levar para o meio digital. Mas eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Eu vou te mostrar os sinais que trazem essa diferenciação. Vamos aproveitar que a Copa do Mundo terminou agorinha, e compreender o que sobrou dela. Lá nos Estados Unidos, a gente tem um conjunto de obras estruturais que foram feitas, que se tratam de bolas de futebol gigante espalhadas no meio de Nova Jersey, cada uma feita por um artista. Isso é uma coisa que tem um impacto na sociedade e que eles planejam manter por lá à medida que a Copa do Mundo vai ter passado. Então eles se inspiraram no movimento anterior, que era o do Fresh Egg Festival, onde era um movimento de doação de caridade. Eles espalharam em 2012 diversos ovos de Páscoa pela cidade, obras artísticas de ovos de Páscoa. Fizeram a caça aos ovos e quem chegasse neles ia ganhando prêmios. O tempo passou e aí o que eles foram fazer nesse aspecto foi fazer um leilão desses ovos no final desse projeto e colocar eles para doação. O valor arrecadado com esse leilão. O pessoal da Copa do Mundo que fez uma parceria junto com o Instituto de Promoção da Arte, o Arts for Sea, se eu não me engano é esse nome, e colocaram junto com esse Instituto de Promoção essas bolas de Copa do Mundo. E eles planejam manter pelo menos 12 das 23 que eles colocaram ao redor de Nova Jersey por lá. Essa movimentação que aconteceu, ela está deixando rastros físicos, apesar do elemento digital. Isso você consegue observar em outros elementos. Então, a interação entre o meio físico e o meio digital, ela tem crescido mais, como a gente viu na campanha, que também aconteceu no período ali da Copa, do Levi's, que tem um estádio que tem a marca deles, a Copa do Mundo foi lá, cobriu, e aí eles fizeram uma campanha digital, criando coleções e anunciando um conjunto de marcas escondidas. Então, eles pegaram relações do mundo real, colocaram no meio digital e colocaram o meio digital de volta no mundo real. Existia uma correlação muito clara ali. Isso é um movimento que aconteceu ali no período de 2010 também, que é de onde vem essa mesma época da caça de ovos, o Fresh Egg Festival. Eu posso estar falando errado, mas eu acho que era Fresh Egg. Lá naquele período foi também onde surgiu o universo da Niantic, em que eles criaram um jogo chamado Ingress, que era um jogo onde você colocava as diversas pessoas e elementos ao redor do mundo, e essas pessoas elas iam fazendo a mesma mecânica do Pokémon GO. O Ingress ele era um jogo de batalha, então você tinha que dominar locais e tal, e eventualmente virou Pokémon GO. A Niantic foi uma das empresas que se sucedeu bem no mundo correlacionado entre o mundo físico e digital. Esse movimento teve uma grande queda no final de 2018, provavelmente inspirado pela falta de adesão e alta fricção em você construir essas experiências. Ao mesmo tempo, você teve esse período ali de 2018 até 2027, então 2026, período um pouco maior de 8 anos, em que uma coisa aconteceu, que é a inteligência artificial surgiu e ela está tomando mais espaços que já estavam fortemente digitalizados do processo de produção e está barateando absurdamente o processo de produção de elementos digitais. O que isso vai acontecer, provavelmente, é uma saturação desse meio de produções digitais que já está acontecendo. Então você está vendo o movimento de produzido artesanalmente, produzido sem inteligência artificial, produzido por humanos. E esse processo, ele atualmente não tem sido muito mais do que um processo de branding em relação ao que está sendo construído. Ao mesmo tempo, tem uma parte do processo produtivo que não consegue ser automatizada hoje, mas que já foi provada válida há pouco mais de 10 anos, que são essas relações íntimas entre o mundo físico e o mundo digital. Se você coloca essas relações íntimas no processo produtivo, elas continuam com um custo elevado. O pedaço mais caro delas, que
existia era o processo de produção dos meios interativos da transmídia, que agora está sendo automatizado por inteligência artificial. Com essa automatização, você consegue aumentar o volume de peças produzidas e tornar esse processo produtivo mais viável. Então, você tem como tese válida e viável o fato de que você construir uma peça de exposição para um museu numa cidadezinha do interior era inviável, porque você ia ter que contratar designers, engenheiros, filmmakers, músicos, colocar uma produção da ordem de 300 mil para uma arrecadação muito baixa. Então, não era significativamente viável economicamente construir esse tipo de experiência. Hoje, você tem a parte da transmídia relacionada àquela localidade colocada num custo muito mais reduzido, atrelado a uma produção de um processo fabril de experiências físico-digitais. Então, isso já vem se refletindo em algum momento nas ativações de marca que a gente vem vendo surgirem por aí. Então, teve recentemente o Cannes Lions e o pessoal está colocando ativamente mais elementos. Teve um filme, por exemplo, da Hyundai, em que eles fizeram um filme com câmeras de um carro. E isso traz um elemento mais físico daquela peça do carro em relação ao elemento de mídia, que era o filme que foi produzido. Tem uma movimentação tecnológica que está operando em cima de uma movimentação cultural, e essa movimentação cultural influencia a movimentação tecnológica e segue o ciclo dialético. Então, você vai ter cada vez mais nesses elementos uma produção mais presente fisicamente. Além disso, uma outra coisa que tem se demonstrado presente, que vem influenciando as marcas e, consequentemente, o volume de capital e, consequentemente, a produção, é o Gartner Hype Cycle. O de 2025 já apontava para o crescimento de elementos de inteligência artificial que tem um impacto físico. Então, o pessoal da OpenAI está produzindo um, o pessoal da Apple deve eventualmente produzir um também. Teve um vídeo recente do MKBHD falando sobre como a Apple deve ter ganhado o próximo device físico. Então, você tem elementos que estão surgindo nesses produtores de grande volume de capital que eles necessitam sair do meio digital para se expandir fisicamente. Atrelado a isso, a gente tem grandes movimentações da sociedade, né? Cada vez mais você tem uma geração que está cansada do meio digital, que tem procurado mais alternativas do wellness, então você tem experiências onde os blogueiros estão levando as pessoas fisicamente, grupos de corrida têm crescido mais. Você tem diversos sinais de uma fadiga digital das pessoas que estão tentando viver um pouquinho mais a vida fora das telas, porque isso tomou tanto espaço que acabou não sendo mais aturável para boa parte da sociedade. Mas até o momento isso aqui é uma previsão e me conta aí nos comentários o que é que você acha que vai acontecer se suceder. É isso. Até a próxima. Valeu. Tchau.